O nosso protagonista, Daesung, era apenas uma pessoa normal, mas um dia acabou sendo arrastado para as profundezas do inferno, sem qualquer aviso ou contexto. Para sobreviver neste lugar, ele teve que desistir de sua humanidade e assim se tornou forte o suficiente para derrotar o soberano do submundo e retornar à Terra. Esta é a parte 14. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Diante do ser, guerreiros titânicos encaram a figura que se aproxima. O ambiente vibra com a pressão esmagadora da energia ao redor, e então, em um instante, o caos se intensifica. Um golpe avassalador atinge o planeta, desencadeando uma explosão colossal que consome tudo em seu caminho. O impacto se propaga pelo espaço, reduzindo o Titã Hecton a nada além de poeira cósmica. Uma nave escapa do cataclismo, sua silhueta refletindo contra a luz da destruição. Agora ela atravessa a vastidão do universo, deixando para trás os escombros de um mundo extinto. Em um novo cenário, a nave pousa em um planeta avermelhado, situado na nebulosa Ronce. Um guerreiro da aparência ancestral, vestindo trajes imponentes e empunhando um cajado, observa a chegada da nave. Seu olhar carrega pesar e incredulidade, enquanto ele pondera em voz alta se todos os descendentes de Hecton realmente pereceram e se eles são os únicos sobreviventes. Um grupo de seres de aparência alienígena se reúne. Diante deles, um portal se abre, revelando um planeta azul e vibrante. Um deles proclama que abrirá a dimensão das estrelas que contém vida para ressuscitar os gigantes. Com determinação, eles instruem que o cubo de portal seja colocado naquela estrela, pois se conseguirem enchê-la de energia étera, seus grandiosos planos finalmente se concretizarão. O planeta Terra surge à vista, como o alvo de seus desígnios sombrios. Enquanto isso, imagens icônicas da humanidade brilham, representando sua história e civilização. A Estátua da Liberdade, o Coliseu Romano, a Grande Muralha da China e as pirâmides do Egito aparecem em meio ao fluxo de energia cósmica. No lado negro de DC, ocorre uma reunião secreta das forças mundiais. Líderes da Terra debatem com preocupação. Um deles questiona se realmente estão prestes a negociar com alienígenas. Outro indaga se é verdade que lhes foi prometido a vida eterna. Uma figura imponente, portando um cajado, se ergue diante deles. Sua voz ressoa com confiança ao afirmar que, com aquela energia, poderão governar a Terra para sempre. E então, com um sorriso sinistro, ele se apresenta aos líderes humanos, declarando que veio presenteá-los com a vida eterna. Voltando ao presente, o ser de aparência sinistra, com o olho sangrando e uma expressão transtornada, segura seu olho arrancado. Ele percebe, enfim, a origem daquele poder avassalador. A verdade se revela diante dele. A energia vem daquele lugar terrível, um verdadeiro lixão espacial. A temida Nébula, monstro demoníaco. Ele se questiona sobre o governante daquela região. A possibilidade de alguém com tamanho poder o deixa inquieto. Enquanto isso, em um ambiente completamente diferente, Daesung caminha por uma paisagem coberta de neve. Ele reflete que aquele ser pode carregar consigo milhares de anos de memórias, um conhecimento que talvez supere qualquer expectativa sobre os conhecimentos recentes. Ele comenta que o momento exato em que, por descuido, seu inimigo conseguiu cortar a conexão dos olhos fantasmagóricos e escapou. Sua mente está cheia de dúvidas. Será que aquele cara era mesmo o boss final? A menção à ressurreição dos gigantes o deixa inquieto. Tantas informações chegam ao mesmo tempo que ele sente dificuldade em organizá-las. Ele ainda se frustra ao relembrar que, apesar de ter enfrentado um portal de Rank S, não encontrou monstros e, pior ainda, não recebeu nenhuma recompensa por isso. De repente, algo no ambiente chama sua atenção. Seus olhos se voltam para o chão, onde uma luz púrpura começa a se formar. Fendas brilhantes surgem na neve e uma energia intensa se manifesta. Fora do portal, a população observa a cena com apreensão, enquanto murmúrios e olhares preocupados se espalham pelas ruas. Entre os presentes, o gerente se aproxima de um pequeno grupo e agradece por terem assumido a responsabilidade pela unidade de preparação de guerra. A tensão no ar é palpável. Ele então menciona um boato que circula.
Ouviu dizer que o diretor Cho perdeu o uso dos braços e quer saber o que aconteceu. O próprio Cho responde, explicando que instalou peças sobressalentes rapidamente. Apesar de certas limitações tecnológicas, ainda consegue lutar. A conversa muda de foco quando Harin pergunta há quanto tempo o caçador Daesung está lutando. A resposta vem rápido, menos de 3 horas. A preocupação se intensifica quando o gerente comenta que, mesmo que Daesung falhe, há uma possibilidade de um segundo ataque. Ele espera que o caçador volte em segurança. Imediatamente, Ryu rebate a afirmação, afirmando que é rude dizer que seu mestre irá falhar. Sua convicção transparece nas palavras. Poucos instantes depois, Ryu se aproxima. Ela ajusta o capuz e encara o grupo antes de questionar com um tom desafiador se eles realmente não sabem quão forte o mestre Daesung é. A tensão cresce no grupo quando Harin encara Ryu com desconfiança. Sua voz transparece irritação ao questionar o que aquela garota está fazendo ali. Ryu mantém a expressão fria enquanto responde sem hesitação. Revela que o mesmo ser que os preocupa também esteve em sua casa, o temido assassino dos Honsei. A reação é imediata. Os olhares surpresos se voltam para ela e um misto de choque e incredulidade toma conta do grupo. O gerente se adianta, sua expressão séria e preocupada, e pergunta diretamente o que aconteceu com tal assassino. Com naturalidade, ela revela que ele morreu quando enfrentou seu boneco. O espanto entre os ouvintes aumenta. Um dos presentes murmura surpreso se ela está se referindo ao boneco amaldiçoado que sempre carrega consigo. Ela esclarece que criou um boneco especial, ainda mais poderoso do que o anterior, mas que este perdeu seu poder ao derrotar o inimigo. Determinada, ela anuncia sua intenção. Para trazer seu boneco de volta à vida, fará com que Daesung fique ainda mais forte. Antes que alguém possa reagir, um alvoroço se espalha entre os observadores. O portal, que pairava ameaçador no céu, começa a mudar de cor. Gritos ecoam por todos os lados, confirmando que o processo foi concluído. No meio da paisagem gelada, Daesung segura 2 cristais azulados que flutuam acima de suas mãos. Uma notificação brilhante surge diante dele, informando que ele adquiriu o poder grande meteorito e um núcleo de éter, capaz de criar um despertado Rank S. Seus olhos brilham com interesse enquanto observa os cristais, ponderando sobre o valor dessas raridades. Um sorriso de curiosidade se forma em seu rosto, enquanto considera testar seu novo poder. Enquanto isso, na cidade, uma grande comoção toma conta da multidão. Pessoas começam a sussurrar seu nome, algumas em tom de espanto, outras de admiração. Ele não passa despercebido, a presença de Daesung é algo que todos reconhecem. Acima dos prédios, algo monstruoso começa a emergir do portal. Em meio ao caos, Ryu chama desesperadamente, seu mestre finalmente chegou. O portal Rank S finalmente se concluiu. A multidão observa em choque enquanto murmúrios tomam conta do local, questionando a força daquela criatura de Daesung. Diante de todos, Daesung permanece firme, sua expressão inabalável. O gerente se aproxima, sua postura indicando respeito e reconhecimento, chamando por Daesung. Com um olhar sério, ele se apresenta em nome da associação e expressa profunda gratidão pelo feito do caçador, destacando o fato impressionante de que o portal Rank S foi concluído sem nenhuma morte, algo que poucos poderiam alcançar. A multidão explode em comemoração, exaltando o nome de Daesung. Entre expressões de admiração e palavras de agradecimento, ele observa tudo com leve desconforto, murmurando para si mesmo que toda aquela atenção é um pouco vergonhosa. Pouco depois, Ryu se aproxima apressada, demonstrando curiosidade enquanto olha diretamente para ele. Sua voz transparece em ansiedade ao questionar sobre o tipo de monstro que havia no portal de Rank S. Sem hesitação, Daesung responde de maneira direta, surpreendendo a todos ao afirmar que não havia nenhum monstro no portal. A incredulidade toma conta do ambiente quando o gerente encara Daesung com um olhar sério. Sua voz carrega desconfiança ao questionar como um portal de Rank S poderia não conter nenhum monstro. Aquilo era simplesmente impossível. Daesung mantém a calma e explica que, apesar da ausência de monstros, 3 pessoas estavam dentro do portal. Ele detalha suas características,
gêmeas, um de olhos azuis, um de pele negra e outro de pele branca. Harim imediatamente reage à informação, conectando os fatos com os acontecimentos recentes. Em sua mente, a lógica se encaixa rapidamente. O homem de pele negra foi o responsável pela emboscada contra Shang Tsung, enquanto o de pele branca provavelmente foi o que atacou Dong Cheo. O desconforto cresce entre os presentes. Para eles, era absurdo sequer considerar que um portal de tamanho nível não tivesse criaturas hostis, algo estava profundamente errado. O gerente, percebendo a gravidade da situação, decide que a associação conduzirá uma investigação detalhada do portal. Enquanto isso, o diretor Cho relaciona os indivíduos mencionados com os ataques anteriores, mas ainda restava uma dúvida: quem era o homem de olhos azuis? Dae-sung, sem hesitar, responde à pergunta que pairava no ar. Sem rodeios, revela que eliminou todos, com exceção do homem de olhos azuis, que conseguiu escapar. A revelação gera ainda mais especulações. Se aquele indivíduo fugiu, era possível que fosse um ser do reino espiritual, talvez um inimigo ainda mais perigoso. O gerente levanta a hipótese de que ele seja o líder do grupo, mas Dae-sung discorda. Para ele, apesar da aparência de comando, a verdadeira mente por trás de tudo era outra pessoa. Diante de tantas informações, Dae-sung reconhece que precisa de tempo para organizar melhor tudo o que descobriu. Ryo se aproxima de Dae-sung com empolgação evidente, seus olhos brilhando de curiosidade enquanto questiona se ele conseguiu alguma recompensa do portal de Rank S. Ao redor, outros também começam a murmurar sobre as possíveis recompensas, principalmente considerando a dificuldade extrema de um portal desse nível. Dae-sung, no entanto, leva a mão à cabeça, sentindo um cansaço repentino, enquanto comenta que provavelmente usou toda sua energia dentro do portal. Sem disposição para dar mais detalhes, simplesmente pede para que falem com Chan-ho, caso precise de mais informações. Sem perder tempo, ele se afasta, ignorando os chamados insistentes de Ryo, que tenta impedir sua partida. No entanto, Dae-sung desaparece rapidamente, deixando para trás um grupo ainda cheio de perguntas sem respostas. Enquanto isso, transmissões ao redor do mundo começam a relatar o feito histórico. Canais como CNN, CGTV, BBC anunciam que Dae-sung, um caçador recém-promovido ao Rank S, concluiu sozinho um portal de alto nível. Repórteres destacam o impacto de sua conquista, afirmando que não apenas a Coreia emergiu como uma força impressionante no mundo dos caçadores, mas que essa vitória pode causar mudanças significativas na classificação global. Nas redes sociais, as reações explodem. Um fã completamente eufórico grita repetidamente sobre o retorno do caçador mais forte da Terra. Outros brincam sobre a frequência com que Dae-sung parece lidar com os portais, como se estivesse colecionando desafios impossíveis. A fama do caçador só cresce e agora o mundo inteiro está atento ao nome Dae-sung. Em meio à comoção causada pelo feito de Dae-sung, um jovem animado surge em frente a uma câmera, sua expressão cheia de empolgação. Ele se apresenta como ninguém menos que o líder do fã-clube de Dae-sung, alguém que acompanha cada movimento do caçador desde o incidente da quebra de portal em Gangnam. Com energia contagiante, ele se identifica como D7 Yongchil e convida seus espectadores a analisarem o mapa mundi para entender a grandiosidade da conquista recente. Ele aponta os países que já conseguiram concluir um portal de Rank S: América, China, Rússia, Japão, Índia, União Europeia e, por último, a Coreia. Porém, ele ressalta o que torna essa conquista realmente extraordinária. Pela primeira vez na história, um portal desse nível foi fechado por uma única pessoa. Para ele, isso é um recorde sem precedentes. Sem hesitar, ele defende a ideia que, após esse feito, Dae-sung deveria ser reconhecido como o caçador número 1 do mundo. Com um sorriso confiante, pede que seus seguidores deixem um like se concordarem com ele. Nos comentários de sua transmissão, opiniões divergentes começam a aparecer.
Alguns questionam se Daesung não estaria apenas se gabando ao afirmar que o portal não continha monstros. Outros ficam incrédulos diante da existência de um portal de Rank S sem criaturas. A paciência de Yonggi rapidamente se esgota. Ele se irrita com as mensagens negativas e manda banir os críticos, reclamando da falta de respeito ao nome Daesung. No meio da confusão, ele percebe uma mensagem particularmente estranha e repreende um usuário que está apenas causando tumulto. Para resolver a questão de uma vez, ele decide ligar diretamente para Daesung. Com um ar de confiança, coloca o telefone no ouvido e com um tom animado pergunta se a situação do portal de Rank S em Busan já foi resolvida. No entanto, o que ele ouve do outro lado da linha o faz congelar, seus olhos se arregalam em choque e sua expressão muda drasticamente. Na filial coreana, o telefone não para de tocar. A secretária Shin atende ligações incessantes de diversas agências de notícia ao redor do mundo. Com um tom profissional, anota cada solicitação da Yomiuri Diário, BBC e outras redes internacionais. Porém, conforme os minutos se passam, sua paciência começa a se esgotar. Ela suspira, massageando as têmporas, tentando entender como tudo saiu do controle tão rapidamente. Sua missão inicial era apenas cuidar dos assuntos de Daesung por um tempo, mas agora se vê completamente sobrecarregada com enxurrada de ligações e pedidos de informações. Enquanto isso, em outro escritório, Chan-ho segura o telefone com frustração. Ele tenta repetidamente entrar em contato com Daesung, mas todas as tentativas caem no vazio. Seu tom exasperado deixa claro seu desespero ao questionar por que Daesung simplesmente não atende ao telefone. A situação na sede da associação se torna caótica. Os telefones não param de tocar e uma coletiva de imprensa precisa ser organizada urgentemente. Chan-ho insiste em suas ligações, implorando para Daesung atender de uma vez. Em outro lugar, no silêncio de um quarto, um celular vibra sem parar ao lado de Daesung, que dorme profundamente, ignorando toda a confusão que se desenrola a seu redor. No escritório, Chan-ho passa a mão pelo rosto em frustração. O cansaço e a irritação tomam conta ao refletir sobre a decisão impulsiva de Daesung. Ele resmunga, ainda incrédulo, com o fato de que um caçador resolveu concluir sozinho um portal de Rank S, sem sequer levar uma equipe de apoio. No vasto e imponente espaço estelar, uma estrutura colossal se ergue em meio à escuridão brilhante do cosmo. O altar dos demônios sangrentos de Ronce se destaca, rodeado por estátuas gigantescas e um ambiente carregado de poder místico. No centro desse altar, uma figura de aparência imponente permanece em posição de meditação. Seu corpo, reluzindo em um tom azulado, reflete a energia que o envolve. Ele é Hamishi, o sumo sacerdote de Hekton, um ser de grande autoridade e sabedoria. Diante dele, uma figura encapuzada se aproxima com passos firmes. O visitante, identificado como Elren, para diante do sumo sacerdote e se apresenta, anunciando que veio para tratar de um assunto urgente. Hamishi ergue o olhar, uma expressão impassível. Com um tom sereno, questiona qual seria o problema que trouxe Elren até ali. O encapuzado mantém sua postura firme e revela a gravidade da situação. O Rei da Nébula Demoníaca apareceu na Terra, um evento que pode comprometer seus planos. A revelação não termina aí. Elren continua, explicando que o rei usou poderes mágicos para roubar suas memórias, e com isso descobriu todos os detalhes da estratégia que estava em andamento. Sem hesitação, ele toma uma decisão imediata. A criação de portais na Coreia deve ser interrompida por enquanto. Com a voz ecoando pelo templo sagrado, ele declara que todas as operações serão temporariamente suspensas, mas a verdadeira ordem surge logo em seguida. A batalha iminente não é contra os meros mortais ou seres menores. É necessário preparar-se adequadamente para uma guerra contra os céus. Posicionado diante dele, ouve as palavras com respeito absoluto. Sem questionamentos, aceita a ordem e responde com determinação, deixando claro que entendeu a magnitude do comando. Enquanto isso, na Terra, a comoção gerada pelos acontecimentos na Coreia continua a repercutir globalmente. Na sede da Associação Mundial de Caçadores, AMC, os olhares do mundo se voltam para as manchetes espalhadas sobre a mesa. Revistas e jornais questionam a legitimidade
realidade do feito de Daesung, especulando se o portal coreano realmente era de Rank S. Algumas publicações até sugerem que a conquista não rendeu nada significativo. Dentro da sala de reuniões da MC, os membros se reúnem em torno de uma longa mesa. O ambiente carrega um ar pesado de seriedade. No centro da atenção, o presidente da associação, Darren Anderson, bate levemente no microfone antes de quebrar o silêncio. Com expressão fechada, ele anuncia o início da discussão sobre o incidente do portal Rank S na Coreia. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!